Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Aqui quem fala é o professor Thiago Holanda. E hoje nós vamos começar aí uma série de economia para concursos, onde nós vamos postar aqui alguns vídeos com tópicos relacionados à economia que são cobrados em provas de concurso. Na aula de hoje, né, no vídeo de hoje, eu decidi fazer um vídeo bem simples com a resolução de uma prova recente, uma prova para auditor da Cefaz Distrito Federal. Foi realizada agora em 2020, tá? A organizadora é a Banca CESP-Sebrasp. É uma questão, né, que a economia era uma das disciplinas, dentre muitas outras, então foram poucas questões, questões de nível médio, né, não cobraram nenhuma questão de nível difícil, afinal de contas não era prova para economista, mas que nos fornece aí alguns insights aí bem interessantes, né? Como é que a banca se posiciona. A banca CESP pega muitos concursos aí pelo Brasil e é bom a gente ver como é que ela trabalha para você entender como é que funciona. Então, na aula de hoje, né, nós vamos nos debruçar sobre a resolução dessa prova e eu espero que seja um momento proveitoso aí para você. Já peço de antemão que você se inscreva no canal, curta o vídeo para aproveitar e ajudar a divulgar o nosso trabalho, beleza? Vamos lá. Então, a primeira questão, deixa eu colocar aqui no meu mouse, pronto. A primeira questão é essa, né? Com relação a conceitos econômicos e monetários, julgue o item a seguir. Né? A prova, né, você já deve estar percebendo, foi de certo e errado, tá? Esqueci de comentar isso no slide anterior. Vamos lá. Se um país possui superávit no balanço de pagamentos, haverá oscilação positiva da base monetária. Pessoal, esse item aqui está certo, ok? Questão aí do tópico balanço de pagamentos, tá? Tópico da economia, sempre aí muito cobrado nas provas. Isso aqui é uma afirmação muito importante e o CESP gosta muito desse assunto, tá? Se você prestar atenção, pegar as questões passadas sobre esse tópico, você vai ver que tem muita questão sobre esse assunto. Pessoal, toda vez que tem um saldo, né, saldo positivo no balanço de pagamentos, isso significa um aumento das reservas internacionais, ok? Por outro lado, se nós temos um saldo negativo no balanço de pagamentos, nós temos uma queda, né, das reservas internacionais, ok? Isso é o que o CESP gosta muito de cobrar. Contudo, né, você precisa ter muito cuidado, tá? Vou botar aqui cuidado, tá? Com outra informação que o CESP gosta de colocar para os alunos se confundirem, tá? Que é o saldo em transações correntes. Isso aqui também faz parte, uma das partes, né, do balanço de pagamentos, tá certo? É a parte de transação correntes, tá? As transações correntes. Então, quando há um saldo positivo aqui, ou então um saldo negativo, esse saldo positivo aqui não significa saldo positivo aqui, tá? E nem o negativo aqui significa negativo aqui, porque isso aqui é só uma parte do balanço de pagamentos, tá certo? Então, toda vez que existe esse saldo positivo aqui, não significa necessariamente positivo aqui, ok? Quando isso aqui acontece, eu tenho o quê? Vou botar aqui de verde, tá? O saldo é positivo em transações correntes. Isso significa poupança externa negativa, ok? Poupança externa negativa. Porém, se o saldo em transações correntes é negativa, isso significa poupança externa positiva. Ok? Significa poupança externa positiva. Cuidado, são informações diferentes, tá? Isso aqui, né? A questão nos diz superávit no balanço de pagamentos. Então, é no balanço como um todo. Então, essa regra aqui está correta. Porém, se nós estivermos falando somente do saldo em transações correntes, vale isso aqui, tá? Como é que a banca às vezes coloca? Coloca assim, ó. Um saldo positivo em transações correntes significa um aumento das reservas internacionais. Está errado. Né? Um saldo positivo em transações correntes significa poupança externa negativa. Beleza? Então a questão aqui está correta. Vamos lá. Próxima questão. Isso aqui, pessoal, é a justificativa da banca, tá? Quando saiu o gabarito, a banca colocou a justificativa oficial da questão, tá certo? Eu percebo que em alguns concursos o CESP faz isso, né? Eu acredito que seja alguma coisa relacionada ao contrato, tá? Deixa eu só tirar aqui
essa palavra introdução aqui, tá? Foi erro meu, devia ter... Esse aqui foi um slide de uma aula que eu peguei, então ficou aqui. Vamos lá. Então vamos aqui ler a introdução, né? Vamos ler a introdução não, perdão. Vamos ler a justificativa da banca. Por definição, o saldo positivo no balanço de pagamentos implica em variação positiva das reservas internacionais. Já explicamos isso. A variação positiva dessas reservas, por sua vez, implica em elevação do ativo do Banco Central. Pelo método das partidas dobradas, o passivo varia na mesma proporção, de modo que a base monetária evidencia essa expansão. Beleza? Aqui é a justificativa oficial da banca, tá certo? Vamos lá. Próxima questão. Se a plena mobilidade de capitais e a autoridade monetária conduz a política monetária com fixação de juros, duas informações importantes, tá? Plena mobilidade de capitais e fixação da taxa de juros. Duas informações muito importantes. Aí ele vai dar a terceira informação que eu tenho que extrair a partir dessas duas. Então, o regime cambial não poderá ser do tipo câmbio fixo. Certo ou errado? Certíssimo. Certo, pessoal. Ok? Isso aqui é o que a gente chama de trindade impossível, tá? Tópico também muito queridinho da banca. Trindade impossível. O que é a trindade impossível, professor? Se há plena mobilidade de capitais e os juros são fixos, então o câmbio vai ter que ser flexível. Se os juros fossem flexíveis, se não houvesse fixação da taxa de juros, aí sim a taxa de câmbio poderia ser fixa, tá certo? Eu peguei aqui para trazer para vocês, do livro do Menkil, né, Macroeconomia do Menkil, talvez você conheça, se você for da área, né? Macroeconomia do Menkil. Esse quadro aqui que é muito didático, tá? Ele fala sobre livre fluxo de capital, a trindade que não pode acontecer as três opções ao mesmo tempo, tá? Livre fluxo de capital de um lado, taxa de câmbio fixo e política monetária independente. Se a nação escolhe um lado do triângulo, o outro lado necessariamente fica perdido. Por exemplo, vamos lá. Se a nação escolhe ficar com livre fluxo de capital e política monetária independente, então a taxa de câmbio tem que ser flexível, ela não pode ser fixa, tá certo? Exemplo de quem é que faz isso? Estados Unidos, tá? Escolhe esses dois lados aqui. Se a nação escolhe, deixa eu apagar aqui, se a nação escolhe livre fluxo de capital e taxa de câmbio fixo, então ele perde a autonomia da política monetária. Quem é que faz isso? Hong Kong, tá? Faz desse jeito. Por outro lado, se o país escolhe política monetária independente e regime de câmbio fixo, ele não pode, então, ter livre fluxo de capital. Quem é que faz isso? Opção 3, China, né? A China. A China faz isso, tá? Então, esse tópico trindade impossível é bem cobrada nos concursos públicos, especialmente pelo CESP, tá? Muito interessante. Então, na questão, né? Vamos voltar aqui na questão, ele diz que existe plena mobilidade de capital, tá? Plena mobilidade de capital e fixação da taxa de juros, ou seja, a política monetária é independente. Então, a taxa de câmbio não pode ser fixa, tá? A taxa de câmbio não poderá ser fixa. Exatamente, a questão está correta, beleza? A questão está correta. Vamos lá, próxima questão. Essa aqui é a última questão da prova, só que nela a gente vai demorar um pouco mais, tá? É uma questão que exige um pouco mais do candidato. Com relação a conceitos econômicos e monetários, né, julgue o item a seguir. Se o governo decide aumentar a carga tributária sobre determinado produto, então a maior parte do imposto será necessariamente paga pelo consumidor. Necessariamente paga pelo consumidor. Pessoal, você que está estudando para concurso da banca CESP, você já sabe que isso necessariamente aqui mata a questão. Quando você vê um item do CESP com essa palavra necessariamente, a possibilidade dele estar errado é altíssima. E aqui, de fato, a questão está errada. E eu vou explicar para vocês como é que funciona, né? A parcela de um imposto, né, ele vai recair sobre os consumidores ou os produtores a depender das curvas de oferta e demanda, né? Vai depender do assunto elasticidade. Eu não pretendo nesses vídeos de resolução de prova fazer revisões teóricas prolongadas, porque senão os vídeos vão ficar muito longos, né? Cada questão às vezes é um mundo de assunto. Mas nesse aqui eu quero relembrar vocês mais ou menos como é que funciona essa questão da cobrança de um imposto específico. Vamos lá. Vamos colocar aqui um gráficozinho, tá? Vou colocar aqui um gráficozinho para você ver como é que funciona, tá? Opa,
Deixa eu ajeitar. Pronto. Vamos lá. Funciona assim, pessoal. Aqui eu tenho, né, preço, né? Preço, quantidade. E aqui eu tenho o quê? Curva da oferta. Deixa eu consertar aqui. Aqui eu tenho a curva da oferta e aqui eu tenho a curva da demanda. Curva da demanda. Ficou bem feio nessa curva. Vou ver se eu consigo melhorar ela, pessoal. A coordenação motora está muito ruim, desculpem. Pronto. Menos ruim, né? Pronto. E aqui a gente sabe, né? Quantidade de equilíbrio. E aqui é o preço de equilíbrio. Preço de equilíbrio. Aqui é a situação de equilíbrio de mercado, tá? Porém, nós vamos ter uma situação onde o governo vai aumentar a alíquota de um imposto. Né? O que diz a questão é aumentar a carga tributária sobre determinado produto. Então, a maior parte do imposto será paga por quem? Vamos lá. Numa situação como essa, né, onde a gente tem aqui, quando o governo aumenta a alíquota do imposto, o preço pago pelos compradores vai aumentar. Tá? Os compradores agora vão receber esse preço aqui, tá? Aqui é o preço de equilíbrio e esse preço vai ficar bem aqui agora. Preço dos compradores, PC. Um preço acima do preço de equilíbrio, devido a quem? Devido à alíquota do imposto. Aqui vai ficar o PV. O que é o PV, professor? É o preço que os vendedores vão receber, ok? Os compradores vão pagar um preço maior do que o preço de equilíbrio. Por outro lado, os vendedores ou os produtores vão receber um preço menor do que deveriam receber, que é o preço de equilíbrio. Por quê? Porque tem a alíquota do imposto. Agora observe, né, onde essa reta toca. Vem aqui, ó. Agora eu tenho o quê? Eu tenho o Q1. Vem aqui. Q1. Agora note comigo, pessoal. Vejam aqui comigo. Existe, e essa distância aqui, ó, essa distância aqui é a distância PC menos PV. E essa distância é exatamente T, que é o imposto. T é o imposto que o governo colocou sobre o produto, tá? E a diferença entre o novo preço pago pelos consumidores e o novo preço recebido pelos vendedores é exatamente esse imposto, tá certo? Que é T. Desse gráfico eu posso extrair algumas informações interessantes. Por exemplo, eu tenho aqui a região A, B, C e D. Ok? Essa região aqui A, pessoal, essa região aqui A, vou botar de amarelo, é a região que mostra o quanto do imposto, deixa eu só colocar essa informação aqui a mais, tá? Aqui é T, tá? Essa distância vertical aqui é o T. Pronto. Essa região A é a região do ônus do imposto sobre quem? Sobre os consumidores. Ou seja, essa área representa o quanto do imposto vai ser arcado, né, vai ser suportado pelos compradores. Por outro lado, a região D, que eu vou colocar aqui de azul claro, é a mesma coisa, só que do lado dos vendedores, ou seja, é o quanto do imposto os vendedores vão arcar. Professor, e essa região aqui, BC, aqui é o que a gente chama de região peso morto. Região peso morto. É o peso morto. Ou seja, é uma área onde tanto os compradores como os vendedores vão arcar e que não representará receita para o governo. Tá? Não representará receita para o governo. É o peso morto da economia. Toda vez que o governo decide colocar imposto, vai ter o peso morto da economia. Pessoal, essa área aqui, AD, essa área aqui, AD, é a área de repartição da carga fiscal. Ok? Repartição da carga fiscal. E, ao mesmo tempo, é a receita do governo. Também é receita do governo. Ok? Receita do governo. E BC, já expliquei para vocês, é o peso morto. Beleza, pessoal. Então, aqui, só por essa informação aqui, a gente já poderia saber
que não vai ser, a maior parte, né, numa situação como essa aqui, não vai ser necessariamente paga, a maior parte do imposto não será necessariamente paga pelo consumidor. Isso torna essa questão aqui já errada. Professor, existem situações onde será necessariamente a maior parte paga pelo consumidor? Sim. Quando, professor? Olha aqui, esse gráfico aqui eu retirei do livro do Pindic, Microeconomia. Eu acho que é assim que se escreve, Pindic. Não sei se o Y é aqui, enfim, não interessa. Esse autor, ele mostra aqui a situação onde vão acontecer situações diferentes. Por exemplo, nesse gráfico aqui, o gráfico A, né, acontece que a demanda é muito inelástica em relação à oferta. Então, a carga fiscal recairá principalmente sobre os compradores. Olha aqui como é que é o gráfico da demanda. A gente sabe pelo assunto elasticidade, né, que o gráfico, se ele for assim, isso significa uma demanda perfeitamente inelástica. Se ele for assim, ele é uma demanda perfeitamente elástica. Aqui, né, nós temos um gráfico quase completamente vertical, ou seja, muito inelástica, e por conta disso, né, esse PC aqui, ó, fica bem maior do que o PV, que é só essa áreazinha aqui, ó. Essa área aqui, vou dar a mesma nomenclatura que eu dei no gráfico anterior. A área A, aqui é a área D. Ou seja, boa parte, né, boa parte do ônus tributário vai recair sobre quem? Os consumidores, ok? Sobre os consumidores. Isso por quê? Porque a demanda é inelástica, ok? Ficou bem feio aqui, mas você entendeu. Por outro lado, no gráfico B, nós temos uma outra situação. Que situação é essa? Se a demanda for muito elástica, né, ou seja, a demanda é quase, né, quase horizontal, em relação à oferta, então a carga tributária recai sobre quem? Sobre os vendedores. Tá ok? Olha aqui a área D como é que tá. Grande. Ou seja, o ônus fiscal está quase todo sobre os vendedores. E o ônus fiscal aqui dos compradores é só esse aqui, pequenininho, tá? Por quê, professor? Porque a reta da oferta, né, tá aqui, ó, quase toda em pé, né, essa reta S aqui, tá certo? Supply. É uma reta inelástica. Professor, não ficou muito claro para mim, tá certo? Se não ficou muito claro, pessoal, recomendo você dar uma revisada no assunto elasticidade, que aí você vai entender por que as retas mudam aqui os seus formatos no gráfico, tá? Aí você entender o que é uma demanda elástica, inelástica, perfeitamente inelástica e por aí vai. Esse assunto que eu estou falando aqui é primordial para você entender sobre os efeitos de um imposto, né, para consumidores e produtores. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí por você ter assistido nosso vídeo. Espero que tenha gostado, tenha sido produtivo. Eu recomendo aí que você assista outros vídeos do canal e deixe aí o seu gostei, se inscreve aí para você apoiar o nosso trabalho. Forte abraço, até a próxima.